Cabelo bom é o nosso tema de hoje. Quando eu era criança, a minha mãe me colocava entre as pernas dela. Ela pegava o pente fino, colocava da raiz do meu cabelo até as pontas. E era um pente fino. Era dessa forma que ela penteava meu cabelo. E era uma dor alucinante. Então eu chorava muito quando ela passava o pente. E na época não havia pentes diferentes, específicos para o meu tipo de cabelo. Cabelo crespo. Então ela usava o pente que era para cabelo liso. E ela puxava sem dó. Deixando uma dor incalculável, sei lá, na cabeça. Então ela terminava o penteado, eu saía chorando e ela penteia isso no cabelo. E para entender melhor sobre o assunto, nós convidamos uma especialista na área. E o nome dela é Amanda Farias. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, Paty. Seja muito bem-vinda ao Sou Black Web e confesso para vocês que é uma honra recebê-la aqui no nosso programa. Bom, obrigada, é uma honra estar aqui também. E você trouxe a sua filha, né? Trouxe, ela tá sempre comigo, né? Maravilhosa. Bom, a gente gostaria de saber o que você faz. Quando eu comecei a fazer, eu não sabia bem o que eram. Tinham termos que nem tem hoje em dia, de transista ou cabeleireira afro, né? Eu comecei a trançar os meus cabelos, né? Quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos de idade. Então foi muito natural. Minha mãe trançava meu cabelo. A partir do momento que ela estava ocupada demais, eu comecei a trançar meu cabelo também. E aquilo só foi se tornar uma coisa que eu praticava em outras pessoas a partir da adolescência pra frente. Então eu comecei a querer fazer um dinheiro, ter o meu dinheiro, e que eu comecei a cobrar por isso e virar minha profissão. Foi muito natural, fui deixando fluir e foi acontecendo. Sempre gostei do meu cabelo, eu sempre gostei, né? Então, lógico que eu queria, quando eu era criança, eu queria jogar meu cabelo. Fazer assim. Era meu sonho jogar meu cabelo, era meu sonho balançar na balança e meu cabelo ir pra frente e pra trás. Você também usava aqueles lenços assim pra fingir que tava... Eu fazia isso. Minha mãe tinha um chalezinho que tinha uma franja, era o sonho da minha vida. Eu escondi dela, e porque eu ficava só escondida assim disso. Que daí eu colocava aquela franjinha e eu ficava lá jogando. Então, porque era isso que eu queria viver. Daí minha mãe fazia as trancinhas soltas em mim. Pra ficar mais comprida, assim, pra ficar cabeluda. mais comprida e pra eu poder jogar o cabelo, prender o cabelo e soltar, essas coisas. E aí foi nessa trança que inclusive eu aprendi a trançar meu cabelo, né? Foi por causa dessa minha vontade de ficar jogando cabelo. Não tinha um... Que maravilhosa! Dá um tchauzinho assim, ó, pra eles. Tá todo mundo te olhando. Tchau! Fala, eu sou a Maitê! Ai, princesa linda. Então a referência de mulher preta em relação à estética sempre foi você ver uma preta bonita na rua com o cabelo que você gosta ou com alguma coisa que você gosta e você pergunta pra ela onde você fez seu cabelo, onde você comprou essa roupa, porque a gente não se via em outras coisas, a gente só se via na outra, né? Concordo. Então foi assim que começou a surgir essa minha busca. Como que você passa esse ensinamento, por exemplo, pra sua filha? E ela se olha no espelho e ela fala, nossa, eu sou linda. Ela fala assim, ai, Deus, eu queria estar nessa idade e falar isso, eu sou linda, sou linda. Nessa minha vida de cabelo, ela já veio, porque eu trabalhei até dias antes dela nascer, uns 3 dias antes dela nascer, e voltei a trabalhar quando ela estava com 10 dias. Uau! Então... Desde bebezinha, quando ela tava assim no berço, às vezes eu colocava ela pra dormir, colocava uma trança no meu cabelo, quando ela acordava, ela já olhava assim, do tipo... Viu uma mãe muito mudou diferente. O cabelo. O cabelo dela, eu comecei também a trabalhar, eu não sabia como o cabelo dela seria, né? Se ia ser mais solto, mais crespo que o meu. Eu já não queria criar essa dificuldade que a gente tem como... Obrigada, filha. Eu quero ter cabelo. Obrigada. Então, para não trabalhar isso como se fosse uma dificuldade, assim. Porque a gente tem esses traumas, né? De, quando minha mãe penteava meu cabelo doía. Quando minha mãe ia fazer não sei o quê. Então, assim, eu não queria que ela tivesse esse trauma. A
gente não tem paciência, não são todos os dias que a gente tem lá meia hora pra, né? Não tem. Sempre fiz a questão de que esse momento pra ela fosse um momento de tranquilo, uma parte do dia que ela ia ter que fazer e tava de boa, sabe? Ela se identifica muito com quando ela vê na TV, assim, o cabelo igual da Maitê, o cabelo igual da mamãe, olha que linda, parece a vovó. Já é uma representatividade que que eu não tive, né? Que não tinha na minha época. Não tivemos. Então ela já vê assim e já se identifica. Mas eu fiz questão de que ela vivenciasse todas essas coisas. Por exemplo, você dá Barbies negras, ela brinca com Barbies negras. Era meu sonho ter, eu não tinha, né? Então Sim. eu falei, vou comprar todas que eu ver. Ela tem as outras Barbies comuns também, ela tem, mas essas que ela geralmente usa, são as favoritas. São as favoritas. Essas assim, eu tenho tanto ciúminho que eu até não deixo brincar de qualquer jeito. De vez jogada no chão já me dá um siricutico. Não pode. Não. Aí ela brinca assim, ela tem outras também, né? Mas aí... Qual que é o seu favorito? São de coleção, então... São? São. Então você deve... Ela falou que essa aqui, ó, que é a favorita dela. Era de uma coleção de uma cliente que falou, eu só poderia dar essas bonecas para uma pessoa que eu saiba que vai ter tanto apreço e tanto cuidado quanto eu. E daí ela escolheu a Maitê. Vários tempos, né, da aceitação. É sério? Você viu a mamãe ali? Ela tá bonita? Princesa. Desde o início da civilização africana, o cabelo tem sido usado para indicar riqueza, status social, estado civil, origem. E em algumas culturas, o sobrenome de uma pessoa poderia ser descoberto simplesmente ao analisar esse cabelo. Você já alisou o seu cabelo na adolescência? Não, alisar não. Já fiz relaxamento, já fiz Mas teve chapinha. alguma pressão, assim, não sei, de familiares? Por exemplo, a minha mãe, quando eu completei 13, 14 anos, ela falou, vamos alisar, mas era assim, no sentido de proteção, porque naquela época já não era aceito também, meu cabelo, porque, assim, esse cabelo, né? Que na época, quando minha mãe sempre foi muito cuidadosa, por exemplo, se eu fosse usar meu cabelo lá solto, black, que nem tal da Maitê hoje, e fosse pra qualquer lugar, ia parecer que a minha mãe não me penteava, minha mãe não cuidava de mim. Então era uma coisa que na época era muito relacionada a relaxo. Eu venho de uma família que minha mãe é branca, meu pai é negro, e minha mãe, assim, ela tinha muita dificuldade, que a realidade dela é outra criação, outra geração. Mas quando eu cheguei na adolescência, eu também comecei a fazer umas trans, comecei a fazer uns penteados diferentes, comecei a usar meio preso, meio solto. Sempre fui muito resistente ao liso. Não gosto até hoje, assim, eu usaria uma escova um dia para fazer algo específico. Sim. Mas eu adoro o meu cabelo do jeito que ele é. Nasci assim. E a partir daí eu fui entendendo o que era ser mulher preta, né? O que é a mulher, como a mulher preta é vista, e que há uma dificuldade de aceitação, né? Mas que a gente está quebrando, a gente está entrando, nós estamos sendo vistas de outra forma. Agora, se eu for, por exemplo, acompanhar a transição de uma cliente minha, da minha idade, que eu tenho 37 anos, se eu for pegar uma cliente minha... Ai, falei isso. Só eu que eu vi? Não, isso é mentira. Então, se eu for pegar uma cliente, né, da minha idade para mais, é muito mais difícil elas aceitarem o cabelo delas do que se eu pegar uma adolescente. Me conta, como que é esse processo de transição? Desde 2002 eu atuo profissionalmente. 2002? Vai fazer 20 anos. Então, se eu for pegar nessa linha, pela história das minhas clientes, então, quando eu comecei em 2002, as minhas clientes, eu tinha mais clientes do público masculino. Era mais a trança, mais a modinha de jogador de futebol, essas coisas assim. As mulheres que me procuravam era porque, tô grávida, não posso alisar o cabelo agora. Aí trançavam. E precisavam trançar porque não podiam usar química.
Aí o neném nascia, iam lá, alisavam o cabelo de novo, eu só ia ver ela se ela fosse ter outro filho ou se tivesse um corte químico. Você não tinha um vínculo cliente? Não tinha, elas não queriam. Uau. E hoje em dia não, hoje em dia o que acontece? As minhas clientes, elas são crianças que elas foram alisadas desde 7, 8 anos de idade, né? Porque a mãe era também de casais miscigenados e a mãe não sabia lidar com o cabelo. E foi levar num salão e perguntar: não consigo arrumar o cabelo da minha filha, vou passar assim uma hidrataçãozinha, que era um alisamento, e alisava o cabelo da criança e pronto. Então elas não tinham nem referência, elas vêm pra mim com fotinho de 4 anos, acho que meu cabelo faz cacho, porque que tinha? Então elas não têm a mínima noção, nem elas, nem a mãe delas, entendeu? Uhum. Já chegou cliente e fala: poxa, eu não sei como cuidar, como fazer cacho. Você passa essa informação? Tudo, porque eu acho que é o mais, além de ser o mais prazeroso do meu trabalho, acho que é o mais importante também, sabe? Porque assim, a minha cliente que senta lá, uma mulher preta que senta na minha cadeira, ela não é uma só. Ela é uma mãe, ela é uma prima, ela é uma tia, ela é uma madrinha, ela é múltipla, então ela tem várias cabeças para cuidar. Entendeu? E acho que esse autocuidado que é o que motiva a gente a ter alguma coisa hoje. Sim, vamos supor, chegar uma cliente lá que alisou o cabelo a vida toda ou que usa trança a vida toda. Ela não tem coragem de chegar no meu salão sem trança, de tirar uma touca, de tirar um lenço na frente das outras pessoas, que ela morre de vergonha daquilo. Porque ela precisou alisar para namorar, ela precisou colocar uma trança ou tirar uma trança para arranjar um emprego, para ser aceita. Para ser aceita. Então, assim, é uma questão que não é só da sociedade, porque a gente não escuta em casa, assim, tipo, vai prender esse cabelo, que não vai sair na rua com esse cabelo aí desse jeito. Vai assustar as pessoas. Eu ouvi isso já. Então, é um monte de coisa que conecta. Então, cada pessoa, cada cliente minha é uma realidade, é um trauma, é alguma coisa, sabe? Então, hoje em dia eu já tenho muito mais clientes mais velhas que conseguiram aceitar esse cabelo. Então, assim, por exemplo, eu não tiro uma trança, um procedimento para chegar lá e colocar outra trança de novo. Aí no começo elas vinham com lenço amarrado na cabeça, com capuz. Hoje elas já chegam lá, hoje eu já joguei o cabelo aqui pro lado, entendeu? É uma construção, porque quando você vê numa rede social uma transição, você vê lá uma fotinho, o cabelo liso, 2000, 7 meses depois o cabelo crespo, cacheado, solto, batendo, e não é. Então, entre aquela foto do alisamento, aquela foto de que cortou o cabelo curto e um black do tamanho do seu, foram anos de tratamento. Foi lágrima, foi não conseguir prender, foi não saber o que fazer, entendeu? E, assim, não é todo mundo que está pronta para isso. Então, assim, você exigir uma transição de uma pessoa sem você saber o que ela vive, o que ela viveu com aquele cabelo, o quanto ela está se aceitando como mulher, assim, é muito raso, sabe? Você tem que ter esse conhecimento, tem que ter esse aprofundamento, assim, na história. Né? Não fica no raso. Uma mulher branca, por exemplo, é acostumada a ir no salão quando a mãe ia e cortar seu cabelo lá. Sim. A mulher negra não, é acostumada que foi uma vez no salão, que cortaram o cabelo dela curto demais, que ela saiu de lá chorando, ou que ela foi fazer uma maquiagem para um evento importante, ela saiu de lá com a maquiagem horrível, teve que lavar o cabelo e lavar o rosto e ir pro evento, assim, sabe? Porque a gente também tem vontade de não ter uma dificuldade para encontrar um profissional que saiba nos atender, assim, que seja um ambiente legal, assim, sabe? Quando penteava meu cabelo, meu pai exigia que recolhêssemos os fios, enrolasse e jogasse no lixo. Segundo ele, se alguma pessoa maldosa ou invejosa os pegasse, poderia fazer um feitiço, colocando os fios de cabelo na boca de um sapo, que em seguida seria amarrado, colocando-o debaixo de uma pedra e pressionando tal feitiço, provocando uma tremenda dor de cabeça, podendo levar à loucura. Eu tenho uma curiosidade, né? Quando eu trançava meu cabelo, eu sentia muitas dores na mão.
né? Às vezes cansava, até aqui dói uma articulação. Você com 20 anos de carreira, me conte como que é cuidar das mãos, que é seu instrumento é o mais de importante, trabalho. até porque assim, a trança em si, ela é um estilo de proteção. Tudo que veio pro nosso cabelo veio como proteção, para proteger nosso couro cabeludo, para proteger o fio do nosso cabelo. Que nem eu desenvolvi músculos extras por tanto tempo de repetição. De repetição, mas nunca de tendinite de alguma coisa, porque eu não uso força, entendeu? Então eu tenho até esse músculozinho aqui que é de manuseio, mas olha né, só. que desenvolveu, mas que podia ter desenvolvido outras coisas, né, um bíceps, mas né, não, o músculo no pulso, beleza. Então isso é muito do manuseio, do jeito que pega, de força, né? Tem uma técnica. É técnica. A trança é sempre carinho, é sempre técnica, nunca vai ser força, tração, né? Que nem naquela época a gente só tinha o Canikalon, que era uma fibra, que era o cabelo que eles comercializavam para produzir boneca mesmo. Então a gente não tinha uma loja de cabelo, a gente ia nos armarinhos, até hoje eu vou em armarinho buscar minhas coisas para criar meus penteados. Então a gente ia em armarinho, comprava aquela fibra que era de produzir cabelo de boneca, ele vinha todo enroladinho num plástico comprido, a gente desenrolava ele fio a fio numa tábua. Aí a gente tinha que deixar ele descansar nessa tábua, assim, uns 2 dias pra ele dar uma cedida, porque ele era muito cacheadinho. Daí a gente colocava na água, fervia pra ele ficar mais extenso pra gente poder trançar. E a trança reluzia, brilhava que era um... Uau! E era o que a gente tinha de material, e a gente se virava com isso. Foi o que minha tia começou a trabalhar, foi o que eu tinha de material quando eu comecei a trabalhar também, porque não tinha outra coisa. Aí depois foram vindo os outros materiais, né? Que ainda são derivados dessa fibra de Canikalon mais antiga, que é um polipropileno, e agora hoje em dia está bem mais avançado. A peruca tem. Você gosta de usar peruca? Você gosta de mudar? Eu tenho várias que eu confecciono, que eu compro, que eu penteado e aplique. Você faz tudo peruca? Que eu posso faço. Tudo que eu puder fazer, eu faço. Assim, tudo. Então, do mesmo jeito que eu pesquisava antigamente, que era muito mais difícil, que eu tinha que ir lá numa lan house, porque não tinha internet em casa. Daí eu procurava, descobri que eram aquelas palavras-chave, ia lá no Google, braids, ia lá no Google, twist, sabe? E daí eu procurava o que era aquilo, procurava o material que fazia e tentava aplicar aqui. Eu não sabia quanto cobrar, porque pra mim era muito natural fazer trança. O material era um material muito baratinho, era um material de menos de R$10. Então eu não tinha noção disso, né? De precificação. Estavam que daí eu criava um ambiente, né? Eu falei, a pessoa vai vir aqui. Eu morava lá no Boqueirão, a pessoa vai atravessar a cidade, a pessoa vai vir até de outras cidades, no caso, pra ir lá no Boqueirão. Eu falei, o que eu vou chegar aqui? Eu tinha uma cadeira da cozinha, que era o que eu pegava pra trabalhar. Aí eu criava um ambiente, eu colocava um DVD de hip hop, e daí eu falava, olha, tem a trança do clipe do R. Kelly aqui, você quer ver? Aí eu ia lá, colocava o clipe, dava o pause. Aí a gente pegava toda aquela imagem da trança e eu ia lá, fazia, copiava, e assim começou. Daí, por isso até que quando eu fui fazer o nome, eu fiz CW Braids, porque eles falavam, vai na Amanda que ela faz umas trança gringa, vai na Amanda que ela faz umas trança gringa. Eu falei, então vamos gringar essas tranças Curitiba, daí virou. Assim, sonho mesmo, em entrar num salão gigante como tem aqui em Curitiba e só ter preto, assim. Então, preto, eu atendendo e tudo junto, misturado e conversando, sabe? Foi um sonho que, do lado de trás, essa época aí que eu comecei. É isso que eu te disse, que a mulher negra tem essa vontade de entrar num espaço desse, se sentir confortável num lugar desse e sair, tipo, satisfeita de um lugar desse, entendeu? Então, do mesmo jeito que quando eu tinha, mesmo tendo lá a minha cadeira da cozinha, tendo que colocar lá no meio da sala, eu queria criar essa sensação de conforto e de a pessoa se sentir que estava num lugar que ia sair satisfeita, que eu ia saber o que eu estava fazendo, né? Então, assim... às vezes até ficava ofendida, porque as pessoas chegavam assim, tipo, depois começou essa coisa de rede social, que eu comecei a postar meu trabalho, divulgar meu trabalho, as pessoas chegavam e falavam, nossa, eu achei que era um salão enorme, cheio de funcionária, é só você? Eu falava, essa sou só eu, sabe? E daí eu ficava tipo, ai, que chato, né? A pessoa criou uma super expectativa, achando que ia ser, sei lá, o Afrolord aqui, e sou só eu. E daí eu falei, que bom que sou só eu, que bom que ela olhou tudo que eu faço, e achou que era um monte de pessoa por trás disso e sou só eu, né? Eu sempre gostei mais de atendimento personalizado, eu nunca gostei de ambiente cheio de vários
vários clientes, mas no mesmo espaço. Da atenção. Eu sempre gostei desse trabalho focado e personalizado, justamente porque a gente também trabalha esses traumas, né? A gente também trabalha essa essência. E assim, elas não precisam de mim para sempre, entendeu? Eu acompanho elas por um tempo, a partir do momento que elas têm essa liberdade, né, se sentem livres com os cabelos delas, elas seguem, seguindo os profissionais que elas quiserem, principalmente sabendo cuidar do cabelo delas. Mas você faz um trabalho de abrir a mente, né? De ensinar. Ensinar. É, isso... porque a gente não tem como a gente ensinar autoestima. Não adianta a gente pegar e falar pra pessoa, você fica linda com o cabelo assim se a pessoa não se acha. Ela se olha, né? Não gostei, já aconteceu então comigo. ela tem que entender, ela tem que gostar, ela tem que se gostar, ela tem que aprender. E não é obrigada a gostar também, né? Não é obrigada a fazer a transição, chegar no ponto do comprimento do cabelo que quiser e falar, agora eu gostei. Não, se ela não quiser gostar, não gosta. Se ela quiser cortar tudo de novo, se ela quiser alisar tudo de novo, se ela quiser colocar lace, ela tem que entender que ela pode ter essa liberdade, mas ela tem que conhecer ela em essência. Toda mulher tem que se conhecer em essência. Na tradição iorubá, todas as mulheres eram ensinadas a trançar. Mas qualquer garota que mostrasse o talento na arte de ser cabeleireira era encorajada a se tornar mestra, assumindo a responsabilidade de toda a comunidade de cabeleireiros. Antes do seu falecimento, uma mestra passava a sua caixa de ferramentas para sua sucessora, escolhida dentro da mesma família, durante uma cerimônia sagrada. Consegue perceber a importância, a força que você traz? É o que eu tento passar em vida hoje, né? Não esperar. É maravilhoso. Seu processo é incrível. Eu tenho certeza que as pessoas, assim, a partir, pelo menos aqui, ó, quem tá assistindo, cara, não é possível, sabe? Não tem a dimensão. O mais importante em questão de motivar é realmente o autoconhecimento, né? Entender que é uma posição, entender que é um processo, entender que vai ter horas que você vai se sentir maravilhosa e vai ter horas que vai, né, dar uma maquiadinha, mas que é importante não desistir, que é importante se permitir passar por esse processo, né? Acho que tudo que a gente... Nenhum processo de transformação é uma coisa rápida, nenhum processo de transformação não vai exigir que você se sinta desconfortável em alguns momentos. Então, o importante é seguir, né, procurar coisas que te motivem. Se te motiva, se o teu cabelo não está te agradando naquele momento, vai fazer um tutorial de maquiagem, vai se maquiar, vai se sentir bonito, coloca uma roupa que gosta, que depois as coisas encaixam. Então, assim, é um processo. Você vai descobrir bonita em outras formas, de outras coisas, você vai descobrir tua beleza em outras vertentes, né? Porque às vezes a gente se esconde no cabelo, tipo, com o cabelo liso, com o cabelo tá pronto. Não, quando você vai cortar teu cabelo, quando você vai passar pela transição, você não vai mais ter aquela tua ferramenta que você achava que era só o que te fortalecia. Você vai descobrir ela em outras formas, em outras características, seja do seu corpo, seja de um traço do seu rosto, ou de você descobrir um estilo novo, porque a gente sempre vai querer combinar uma roupa nova, com o cabelo, com um estilo novo. Então, assim, é uma autodescoberta sensacional, é um processo muito recompensador, assim. Quando você chegar do outro lado, você vai falar, tipo, nossa, que massa, que eu não fiz isso antes. Então, assim, independente da idade, independente se seja uma transição, seja do liso pro crespo, ou se seja de repente parar de pintar seu cabelo para viver um leque grisalho, tudo é uma transição e tudo vai ser, tipo, com certeza, com toda certeza, muito, muito, muito lindo. Então é só seguir, é só fazer.